hoje. Daqui a pouco a gente vai conversar com Samuel Rosa. Samuel Rosa, um dos músicos mais emblemáticos da geração dele, sem dúvida nenhuma. Um grande compositor, um grande instrumentista, um excepcional cantor, um frontman impecável. É um artista que merece todo o nosso respeito e consideração. Vamos tirar o chapéu para Samuel Rosa. Samuel! Ô, Edu! Você tá bem, compadre? Eu tô bem, e você? Deixa eu só Tô maravilhoso. aqui. Tô meio sem a cabeça cortada, peraí. Você tá bem? Você tá tranquilo? Bem. Tranquilo. Eu tenho. Aqui. Acerta aí, eu vou começar já pedindo desculpa para você, porque eu te enchi o saco, hein, cara? Pelo amor de Deus, perturbei você. Me perdoe, mas eu te amo. Mas é assim, eu também te amo. Seguinte. Não, cara, é um prazer. Eu me considero um sócio do clube, né? A gente já teve algumas oportunidades aí juntos, fosse em festivais pelo Espírito Santo, né? O interior, ou mesmo em Vitória, você tocando com o clube Big Beatles e eu com o Skank. E também com vocês, né? Aquela participação... Magistral. Obrigado, Aquele dia você estava possuído. E aquilo tem quanto tempo? Foi 2017? Acho que tem 17 ou 18. Depois disso, depois você gravaram os Beatles e enfiaram na novela, que depois é uma questão que eu quero conversar também. Bom, olha só, sobre Skank, eu acho que quase todos nós conhecemos bem a história do Skank. Eu queria conhecer um pouco mais a sua história, meu amigo. Eu queria entender como é que a música, pelo que a gente já conversou, a música começa na sua casa, com seu pai, que é um cara que curte música e que te jogou um monte de informações musicais na cabeça. E a coisa começa dentro de casa, como a maioria da gente, né? Um radinho de pilha na cozinha, um pai ouvindo vinil, e foi por aí com você também. Exatamente, Edu. Você sabe mais da história do que eu, já falou tudo aí. Eu acho que o ambiente musical ele é muito importante, ele é preponderante, né? Na formação de todos nós, e principalmente quem vai se dedicar à música, como é o meu caso. E foi exatamente, meu pai tinha uma bela de uma biblioteca lá e uma infinidade de álbuns, de bons álbuns, apreciador de música que era. E dentre coisas, não só Beatles, mas também muita coisa de música brasileira boa, de boa qualidade. Tinha muito Milton Nascimento. O Clube da Esquina era um disco, e eu lembro tanto dele na minha infância, quanto eu lembro do disco dos Três Porquinhos, né? Então, era obrigatório, sempre aos finais de semana. Então, meu pai ouvia o Gil, o Caetano, o Chico Buarque, Paulinho da Viola, eram as coisas que ele e minha mãe gostavam mais. E o Help, ele gostava de dizer que quando eu nasci em 66, então o Help tinha sido lançado em 65, ele tinha o Help, e que é uma edição que ele tinha uma raridade, que é aquela edição brasileira, que era totalmente diferente da edição que teve o Help em outros lugares do mundo, né? A brasileira o lado B era todo confuso. Ele tinha Ask Me Why, por exemplo, que na verdade é do Please Please Me. É uma mistureba danada. Amazona, né? Amazônia, coisa de gravadora, mas era um item de colecionador. Meu pai tinha esse álbum e ele não era com a capa totalmente branca, como é a capa oficial. Ele tem aquela tarja vermelha em cima, né, ou embaixo, não lembro, escrito Help. E ele gostava de dizer que quando eu chorava, ele colocava o Help para tocar e eu me acalmava. Instantaneamente, rapidamente eu me acalmava. Ele gostava de falar isso, até mesmo antes de eu ser músico. Eu não tinha me tornado músico, ele já falava. E é uma loucura, porque eu me apeguei tanto a esse álbum, ele foi uma espécie, né, se eu pudesse dizer qual álbum que me iniciou, que me colocou na música, que me fez querer tocar, foi o Help. E era um álbum muito presente, eu escutava muito desde a infância. Meu segundo álbum dos Beatles foi A Hard Day's Night, o Reis do Iê, comprado no
Pão de Açúcar, Jumbo, sem fazer propaganda, mas era o que tinha em Belo Horizonte. E o outro ponto de lança para mim fazer músico foi meu tio, chama-se Spencer, hoje é médico, mora lá em Itabira, mas ele na época foi quem me ensinou os primeiros acordes, apesar dele ser baixista e médico, ele me ensinou. Eu sempre falo dele. E todas as entrevistas, ele fica emocionado. Mas você usava, desculpa, você usava o que instrumento com o tio Spencer? Era um violão? Violão dele, do Spencer? Não, um violão. Aí meu pai ficava, desde os 9, 10 anos, ele ficava insistindo muito para que eu tomasse aulas de violão. Ele falou, faz com seu tio, que é músico, faz aula com ele, aprenda a música, não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu queria saber de jogar bola. Meu negócio era jogar bola, eu passava o dia inteiro jogando bola. Quando eu estava estudando, eu estava jogando bola. E aí, eu sempre negando, aí com 11, 12 anos, ele voltou à carga. Faz aula, você leva jeito, na hora que a gente... Porque eles tocavam, meu pai não, mas meus tios tocavam. Quando eles tocavam, eu ficava batucando na mesa, e o pessoal ficava, pô, Samuel tem ritmo, leva jeito, sei o que, meu pai insistindo. E eu nada. Aos 14 anos, sei lá o que deu, eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero tomar aula de violão, eu preciso tomar aula de violão. Aí ele me deu um violão Giannini, que é um violão, na época, tá, mas agora, acessível. Só um detalhezinho importante, porque primeiro seu pai deu uma sacada legal, já tinha música na família, tio Spencer tocava, família reunida, nego sacou que você tinha um ritmo, a família na macarronada de domingo, gostava tá tudo de bem. Cantar, a essa altura eu já gostava de cantar. Cantava Beatles, ah, legal. Cantava as coisas que eu ouvia, Creedence Clearwater Revival, cantava também. Hey, tonight. Então, eu lá no alto. Stones e as coisas brasileiras também, mas preferência. Queen, eu gostava muito do Queen, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. A Day at the Races e A Night at the Opera, eram os dois discos que eu gostava muito. Então eu já era um cara muito interessado em música antes de Mas seu pai ficou te alugando o ouvido e você resistiu naturalmente durante 4 anos. Me leva a crer. Saber de jogar bola. Eu jogava bola num clube de Belo Horizonte tradicional de futebol de salão. Quem está nos assistindo aí conhece, pessoal, a turma do futebol de salão. O Olímpico. Era um clube muito tradicional da cidade e deu vários... Jackson, vários grandes craques da nossa seleção de futebol de salão saíram do Olímpico. Uma escola você que pensava em jogar bola profissionalmente mesmo. Isso, pensava em jogar bola. E então eu comecei no futebol de salão, que é o caminho que muitos fazem, né? Sem querer me comparar, mas Rivelino, Tostão, todos começaram no futebol de salão. Mas você, desculpe. Você é um Rivelino, você é um Tostão da música, cara. Pô, quem sou eu? Me comparar com eles. Me comparar com... Obrigado. Edu, eu não sei, a música me pegou de um jeito avassalador. Primeiro como ouvinte. Eu comecei a gostar de comprar discos, eu comecei a gostar de aparelho de som. Tem uma época que eu ficava vidrado, eu queria aqueles aparelho gradiente, polivox, qual é o que você tem na sua casa, amplificador. Eu ficava louco com aquilo. Se eu chegasse na casa de um amigo, a caixa de som dele fosse maior que a da minha casa, eu já ficava querendo, tem que melhorar. Então, já era uma paixão. E eu continuava lá jogando bola. Aí foi que eu comecei a aprender o violão e aí não demorou 6 meses, eu passei por uma guitarra também, Giannini, e conheci uns caras, os camaradas do colégio de onde eu estudava, que também, como eu, estavam muito interessados em música. Então eu fiz essa transição ali pelos 14, 15 anos. Aí você vai, abraça a música, resolve, mas você tem dentro de casa um pai que, apesar de ter dado para você um incentivo devido e necessário, quando você tinha lá seus 10, 14 anos, chega um certo momento que ele quer que você encontre uma profissão que garanta para você o seu futuro, e ele achava talvez que a música não fosse como o Rubens treinador, que fosse a grande plataforma de solução para a vida do ser humano como profissional, porque a gente sabe também que poucos têm a condição que você tem, a visibilidade que você tem, o sucesso que você tem com 30 anos de carreira sólida, irretocável e correta. É muito raro isso no mundo. Não é no Brasil, não é em Minas, no mundo. E você vai e faz psicologia, cara. Você vai e faz psicologia. Acredito que você tenha terminado o curso para falar pro velho assim, olha aí, ó, eu sou foda, eu fiz um legal. Mas você escolhe o mesmo curso que ele. E eu penso o seguinte, não é fácil ser filho de um
dentista e ser dentista, não é fácil ser filho de jogador e ser jogador, e não é fácil ser filho de um psicólogo e decidir pela psicologia, cara. Exatamente. E como agora o Juliano, meu filho, né, que tem uma banda... Eu vou chegar lá. Ele também sofre essa... Se por um lado ele tem algumas facilidades, que eu não gosto de ficar dando facilidade para ele, até porque eu nem tenho esse poder, por outro ele enfrenta uma expectativa e uma pressão muito grande de ser meu filho, de vez em quando a gente trata sobre isso. Mas voltando à questão da psicologia, de fato, a minha família, o núcleo familiar era de profissionais liberais, então eu cresci no meio de psicólogos, que eram os amigos do meu pai. E... quando eu estava me formando, na época a gente falava científico, né? Hoje é ensino médio, eu me vi obrigado a escolher uma profissão com 16, 17 anos de idade. E eu estava... cedo, né? Como se diz, né? Pinto no lixo. Pô, eu quero saber de festinha, de tocar guitarra. E até que eu não era mau aluno, não. Eu estudava, eu gostava da escola. Eu gostava. Então eu falei, pô, que sacanagem, ter que sair. Achava meio prematuro já ter que cair numa faculdade. E eu imaginava, a faculdade nunca vai ser tão legal quanto está sendo aqui o ensino médio aqui na minha escola. De fato, não foi. De fato, não foi. Então, eu me senti compelido, vamos dizer assim, pressionado a escolher uma profissão que não fosse música. Eu não queria fazer o conservatório. Então, eu continuava tocando. Eu falei, pô, eu vou levar aqui. Eu estava com meus 17 anos, porque eu me formei antes um pouquinho. E aí, fiz o vestibular para uma coisa que eu achava que era mais familiar. Se teve pressão do meu pai para, porra, herde o meu consultório, não sei o quê, foi muito velada. Foi muito, vamos dizer assim, não foi às claras. Eu não me lembro dele pressionando para eu escolher o curso. Não me lembro. Um belo dia, meu pai me chama e falou, cara, eu tenho que te falar uma coisa. Eu acho que você tem que resolver a sua situação da relação que você tem com a música. Mesmo você tendo se formado, você hoje tem emprego, você tem salário, pode ser que lá na frente, aos 50 anos, você se arrependa muito se você não ajustar as contas com a sua paixão. Que conversa boa, cara. Que conversa boa. Imagina, é Dom João VI falando para Dom Pedro I, faça a independência do Brasil que eu deixo. Pô, sensacional isso. Portugal não vai entrar em guerra, faz logo a independência. Então, eu me senti autorizado. Foi uma transgressão branca eu abandonar um canudo de um curso de um profissional liberal, empregado, eu já tinha emprego, para me dedicar totalmente à música. E eu ouvi as palavras dele e hoje deu no que deu. Agora não tem motivo para me arrepender. E nós também, graças a Deus, agradecemos. Agora vamos dar um prosseguimento do pai para o filho. Você agora há pouco falou que com seu filho você não dá muita colher de chá. Mas o ambiente do seu filho é diferente do seu ambiente. O seu filho hoje tem um violão que não é o Janine, cara. Ele tem um amplificador que não é aquela porcaria que você tinha que quando batia com a guitarra ele saía do lugar, bicho. Ele tem uma corda boa, ele tem uma sala boa para ensaiar, ele tem uma condição, uma ambiência musical, um ambiente sonoro diferente do seu. Totalmente. Já é uma colher de chá que você tá dando pro cara, rapaz. Se ele vai ser um puta músico ou não vai ser, aí é o tempo que vai dar. Mas ele tem se dedicado e você tem aberto algumas portas para ele. Sim, eu digo, não há como negar uma forcinha ou outra, né? Eu acho que tudo é equilibrado na vida se por um lado ele se beneficia de ser meu filho, de ter nascido e ter sido criado nesse ambiente que você disse aí, e que no meu caso foi o da psicologia, o dele da música, ele conhece todo mundo, né? Ele já se apresentou em programas de TV, ele já tocou nos melhores palcos de São Paulo, enfim, abrindo shows do Skank, ele se beneficia. Por outro, também muita coisa foi tirada dele, eu penso isso, né? Finais de semana sem ver o pai, às vezes vê só 10 dias do mês, a pressão, né? Um certo, obviamente, muita gente acha, né? O cara tem muito, então vamos tirar. Tem gente que fica querendo fazer a justiça divina com as próprias mãos. Então já vi muita gente tirando coisa dele por achar que ele tinha algum privilégio por ser meu filho e tal. Então, nesse sentido, eu não me incomodo.
de passar contatos para ele, de fazer o Juliano conhecer um monte de gente que eu conheço de música, porque ele é meu filho, ele escolheu nascer, ser meu filho, então ele tem que... Agora, outros passos ele vai dar, ele está dando com as próprias pernas. Então muita gente pergunta, você ajuda seu filho a compor? Não. Você ajudou nos arranjos? Não, não fui eu que produzi, eu não fui mal, eu fui no estúdio para ver os caras gravando e tal. Agora, o nosso papo de música é sério. E eu digo que ele é de uma geração privilegiada, não só por ser meu filho. Ô, Edu, você também tem idade como eu para saber a transformação que aconteceu em termos de informação de música, né? E equipamento. Hoje é uma coisa, não é só o Juliano, não. Até os instrumentos Janine são melhores. Eles eram muito bons nos anos 60, passaram um período ruim, voltaram a ser instrumentos bons. Verdade. E hoje você tem uma gama de marcas nacionais muito boas. O cara não precisa nem importar. E, além disso, a importação ficou muito mais fácil. Os instrumentos... Eu me lembro de correr o boato na cidade. Estão vendendo uma guitarra Fender Stratocaster e está lá na vitrine da Serenata, que era a maior loja, ainda é, uma das maiores lojas de Belo Horizonte. A gente passava a sexta-feira à tarde só olhando a guitarra do lado de fora. Não é tocar, experimentar, não. É só olhando para a guitarra. Só vendo aquele ícone, né, do rock, né, na frente, já estava bom. Hoje não. Hoje os caras têm acesso a tudo, é muito mais fácil. Então, não é só o Juliano, mas toda essa geração agora pode ver shows, escutar discos, que a gente, na nossa época, já tinha que ter grana para comprar um disco ou gravar de um amigo, enfim. Muito mais difícil. Mas, enfim, eu não vou negar, eu também não vou fazer uma dificuldade, vamos dizer, biônica, artificial, criar empecilhos para o Juliano. Não, não é isso. Mas também ele tem que ver que nada será dado a ele de mão beijada. Ele vai ter que correr atrás do prato de comida. Isso é essencial ele perceber. E já está percebendo, né? Porque eu não me faço assim toda hora... Eu deixo ele resolver. E até hoje eu reluto muito em fazer coisas com ele. Eu sei que eu posso fazer show com ele, a gente pode fazer uma live, já brincamos até em algumas lives, mas ele tem a banda dele, ele tem que batalhar ali e tá compondo, e tá escrevendo e deixa o pau comer. Vamos ver o que dá. E tá fazendo um som bacana, cara. Ele faz uma música bacana. Tem um pouco do seu DNA. Fisicamente ele se parece com você, assim, o cabelo, o jeito. Gosto muito do que ele faz. Ele teve um projeto, não me lembro bem se é na laje, gravado numa varanda. Pô, muito legal, cara. E a turma boa. Ele tá tabelando com a gente legal. Os meninos são bons da banda. E hoje aquilo que você falou, ó, os caras estão aptos a fazer com o Juliano toca guitarra e toca bem bateria. Lá nenhum dos integrantes toca apenas um instrumento. Se eu chegar pro baterista, pro Daniel, falar... Toca baixo aqui nessa música dos Beatles para mim. Ele pega o baixo e toca. É incrível. Os meninos, eles fazem... Não em cena, no palco. Não em cena. Mas, todos tocam mais de um instrumento. Edu, deixa eu só fazer uma pergunta agora curiosa, que eu gostaria que você respondesse na lata. Aquele menino que ficava na frente da Serenata, apaixonado por uma guitarra, sonhando na sexta-feira à tarde, um dia botar a mão numa guitarra daquela, hoje tem quantas guitarras? A última vez que eu contei... Não minta, diga a verdade. Mentir, porque foi tamanha privação, e o primeiro dinheirinho que a gente ganha, qualquer um que seja apaixonado por música, por rock, como eu sou e tal, quer comprar equipamento, né? Quer melhorar e tal. Só que eu fiquei impregnado com essa privação, né, dessa privação, e que me faz buscar instrumentos compulsivamente. Hoje eu estou mais tranquilo. Teve épocas que aí eu cheguei e comecei uma coleção que eu já tinha instrumentos icônicos para mim. Les Paul, Custom, aquela pesadona, aquela Fender Stratocaster, a Telecaster, que é uma outra guitarra fantástica, e por aí eu fui caminhando. Eu quero ver se eu consigo comprar os instrumentos que os Beatles usavam, mesmo que sejam réplicas, reedições. Então, comprei um Hofner 62, comprei uma Country Gentleman Gretsch marrom, 67. Linda. Não é igual a do Jorge é 63, 62, mas é linda, tem um som maravilhoso. Já gravei coisas do Skank com ela.
e a guitarra de 12 também, a Rickenbacker de 12, igualzinho o primeiro modelo do George, e a Cassino, né? Epiphone, a Cassino, que depois eles rasparam, o John Lennon raspou. Todas as reedições, eu não tenho nenhum, a não ser a 67, a não ser a Gretsch 67. Me falta ainda a Rickenbacker do John, aquela pretinha que ele fazia a base. Somando isso tudo aí, baixo, violão, coisas que estão na estrada, a gente trabalha com 2 equipamentos, porque às vezes você toca no Nordeste e no dia seguinte você tem que estar no Rio de Janeiro, então precisa ir um equipamento 1 para Nordeste, o equipamento 2 para o Rio, com essa bagunça toda no estúdio, e tá somando tudo, daí uns 50 instrumentos, mais ou menos. Vocês com 30 anos de história, vocês estão parados, como todo mundo está parado, vocês estavam entrando numa turnê de despedida. Eu conversei já com o Lelo e com o Haroldo sobre e senti por parte deles uma tranquilidade muito grande, o que leva a crer que isso foi muito conversado entre vocês, ou ao longo do tempo as coisas foram se encaixando e vocês... E outra coisa interessante, que nenhum dos 3 falou, por exemplo, esse é o término do Skank. Nós estamos dando uma parada. Isso é uma relação de que a porta fica aberta. Deve ter sido muito difícil para vocês, 30 anos de história impecável, chegar à conclusão de que está na hora de dar um tempo. É muito difícil. Não foi nada fácil essa decisão, e ela foi muito estudada, né? Muito pensada, porque eu, de fato, Edu, no momento, eu estou sentindo necessidade de abrir, de experimentar coisas novas. Aquela mesma história que o meu pai falou, você pode se arrepender de não fazer certas escolhas. E eu acho que seria um desperdício, não só para mim, mas também para eles, a gente ficar aí, mas quantos anos tocando? 15, 20, 30, não sabemos, né? Só os 4. Por mais legal que seja, eu acho que você comparou aos Paralamas, porque é uma relação de amizade acima de tudo. Antes de ser sócio, né? A gente vira sócio. Coisa chata, né? Você ser sócio do seu amigo de adolescência, né? Mas é um desperdício, porque o potencial está aí. Tem o meu potencial, tem o do Henrique, tem o do Haroldo, tem o do Lelo. Eles podem fazer 1 milhão de coisas. Por que a gente tem que se prender à facilidade? Mas facilidade? Claro, facilidade. Porque o Skank hoje, inercialmente, faz seu showzinho no final de semana. Vai chegar lá, vai estar cheio. Essa turnê que a gente fez dos 3 primeiros... Tudo vendido antecipadamente. Dos últimos anos foi a melhor, tocando coisas do início da carreira. Ou seja, as coisas mais remotas do Skank. Eu vi lá uma garotada, menino de 19 anos, segurando a capa do Calango debaixo do braço. Então, a gente não é saudável se prender às facilidades, sabe? Se conformar, ficar numa situação muito cômoda. Isso não combina com o Skank. O Skank sempre construiu e desconstruiu as coisas e mudou. Você sabe bem disso, que acompanhou a carreira, as guinadas. A gente meteu o pé na porta e destruiu fórmulas consagradas. Corajosas guinadas para o mercado. Você fala, eu não vou falar isso, mas dizer, se foi competente ou não, se foi de boa qualidade ou não, mas ousadia teve. Sim, ousadia, sem dúvida. Teve inquietação. E eu acho que essa parada, ela vai nessa vertente da inquietação, da mudança. Desculpa, eu acho pouco para nós do Skank, como músicos, como artistas, ficarmos repetindo o tempo todo. Mais um disco, mais um show no final de semana, o jogo ganho. Começa para cá de cidadão, a plateia já canta. Sabe, canta, toca 2 rios, a plateia se emociona, não sei o quê, mas olha para o lado, todo mundo, a mesma coisa e tal. Então, eu acho que é importante a gente, na nossa situação, correr riscos, sabe? Tem gente em situações que não tão favoráveis, que correm muito mais risco que a gente.
Eu fico Perfeito, pensando, entendo. que covardia, sabe? O Skank precisa. A gente, como individualmente, precisa trabalhar um pouco sozinho. Sozinho, eu digo, ou com outras pessoas, né? Porque é necessário, isso é necessário. Eu acho que a banda cresce e individualmente vamos crescer também. Eu tenho certeza que vamos ter boas experiências, claro. Tem medo? Tem. O risco, todo mundo, né, gera medo. Mas é por aí, o caminho é esse. A repetição também. Também não, a repetição é mais nociva. A acomodação é mais nociva. E muita gente fica nela achando que está protegido e tal. Mas tem que lembrar, né? Alguém já disse, tudo que ampara sufoca também. Então, ficar muito ali na mesma coisa, sempre e tal, vai morrendo. Vai morrendo. Então, eu acho que é apontar para o novo, para a vida, para outros caminhos. E a gente, por essa relação que você tanto sublinhou aí, eu acho que a gente tem todas as condições de retomar na frente para projetos pontuais. Vamos fazer um acústico, o Skank, eu acho que é a única banda no mundo que não tem acústico, né? Bem lembrado, bem lembrado. Acústico, vamos fazer, sei lá, um disco homenagem. Comemorando 35 anos, vamos, sabe? Perfeito. Faremos. Sabe Agora, eu acho que sou um privilegiado, porque aí ficou um pouco mal entendido e, obviamente, o jornal nunca escreve do jeito que a gente fala. Eu acho que eu tenho muito privilégio, dei muita sorte de contar com esses 4. Tanto os 3 que tocam comigo, sobem no palco com o Fernando. Muita sorte. Foram muito bem escolhidos, porque eu montei a banda com o Fernando e nós escolhemos o Lelo, o Haroldo, o Henrique para comporem o Skank, já com a proposta musical, tudo claro e tal. Alguns, no começo, titubearam, porque tinha outras coisas. O Henrique tinha um emprego sólido de analista de sistema, numa empresa grande, já era casado. Então, para ele, é uma coisa, mas eu não sou moleque mais, né? Daqui a pouco eu vou ter filho. Então, ele ficou meio mexido, mas disse, tô nessa. Meu tempo para despender com vocês é um pouco mais limitado, porque eu tenho uma profissão já consolidada, que é uma coisa que não era todo cara da nossa idade ali, 24 anos, 23, que tinha, não. Com dinheirinho legal. Eu acho que teve, por parte do resto da banda, uma compreensão muito grande com ele, né? Vai aí, na hora que você tiver mais livre, você vem. E o Lelo também, que tinha outras coisas, ele tocava com mais gente em Belo Horizonte. Tinha até um caso engraçado, que a gente tocava num bar em Belo Horizonte, e o Lelo já tinha uma temporada marcada com outro artista. Então, ele tocava meio tempo com outra pessoa, e depois chegava a tocar... Quando ele chegava no boteco, era uma substituição. Saía o outro baixista, que era o suplente, e entrava o Lelo oficial. Aí o pessoal do bar... Era comemorando triunfal a chegada do Lelo no bar. Então, essas coisas. E eu acho que a banda sempre teve esse acolhimento de um com o outro, sabe? Das limitações ou das virtudes, dos defeitos, todo mundo soube se compreender. E deu no que deu, redundou numa banda que está aí há 30 anos com a mesma formação e até hoje relevante para muita gente, né? Uma pena a pandemia, porque a gente estava aí com casas lotadas. A terceira noite em São Paulo já estava aberta, e Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, mas uma pena, dos males o menor, né? Eu acho que agora, quem não perdeu com a pandemia? Todos nós, né? Mas o pior é quem perdeu pessoas. Né? Isso aí. Perto disso, o que é uma turnê? Né? Perto de perder um pai, um filho, um avô, um irmão, um amigo. E é isso agora, todas as atenções e esforços voltados para a gente salvar o máximo de vidas possível. Bom, nós hoje tivemos a oportunidade de fazer um desenho sobre você, que eu queria. É um perfil, Fico muito feliz de ouvir isso. Foi uma conversa que eu estou adorando. Agora, nos últimos 5 minutos, eu quero falar sobre uma coisa que me surpreende muito entre vocês de Minas, que é boa memória. Vocês de Minas respeitam a geração que passou. Vocês de Minas dão uma aula para o Brasil de
do que o Brasil tem jeito com relação àquela frase que o brasileiro não tem memória. Vocês têm memória. Não existe ninguém que não vá ali atrás e fale de Clube da Esquina, que eu acho que é um divisor de águas, um muro divisório da música brasileira. Isso. Bossa Nova, Clube da Esquina, Tropicália, bota tudo no mesmo patamar de influências e mudanças. Isso é excepcional, Samuel. Isso é uma aula que vocês, da sua geração, dão para o Brasil e para as novas gerações. Seu filho, se for influenciado por você na questão de relacionamento e respeito, ele vai ver a Jota Quest, Skank e outros da mesma forma que vocês encararam o Clube da Esquina, cara. Isso é um fenômeno. Isso é respeitoso. Tem muito respeito por vocês, pela sua geração, com relação ao olhar que vocês têm sobre o Clube da Esquina. Edu, sobre isso eu estava pensando, vou tentar falar rápido aqui, que nosso tempo está terminando, mas a reverência, né, é sempre muito importante, o legado. Eu já falei, o poeta já escreveu, o homem não é uma ilha, você não está sozinho, você não parte do nada para criar. Você é influenciado, você transforma aquilo e dá uma assinatura a coisas que você vai assimilando. Então, hoje eu li um amigo me mandou uma carta do Bono Vox para o Ian McCulloch, que é do Echo and the Bunnymen. As bandas são contemporâneas, mas o Bono fala como se ele fosse posterior ao Echo and the Bunnymen, dizendo: por causa de vocês, olha, o Bono, da grandeza dele, vocalista do U2, ele fala para o Ian McCulloch: por causa de vocês, se não fossem vocês, o som do U2 não seria esse. Eu não teria chegado aonde a gente chegou. Isso é muito bonito. E as pessoas, os músicos, às vezes esquecem. Então, essa reverência que o Skank tem, com Titãs, Paralamas, Barão, Clube da Esquina, todo mundo... Eu não sei, Edu, te falar com certeza se eu existiria, se o Skank existiria, se não fossem esses caras que nos influenciaram. E eu espero esse mesmo respeito, essa mesma reverência de quem vem depois de mim. Quem vem depois de mim, quem vem depois do Skank, depois da minha geração, tem que me respeitar. Porque, claro, na minha seara, na minha praia, do pop rock, né? Porque muitas vezes você não sabe se existiria se não fosse uma banda que veio antes de você. Ou se você chegaria a esse resultado. Eu tenho certeza. Não fosse Paralamas, não fosse Barão Vermelho, não fosse Clube da Esquina, não fosse Tropicália, o Skank não teria essa sonoridade, não chegaria aos resultados que tem. Então é muito bom. Lembra que teve gente antes de você chegar onde você chegou. Isso é importante. Meu amigo, eu só tenho que... Deixa eu aplaudir de pé. Adorei. Valeu, amigo, obrigado também. Quero te agradecer muito, muito, muito. E só fazer um registro. Sempre que saía um disco do Skank, eu ficava numa ansiedade sobre-humana para ouvir. Porque eu sabia que ia ser surpreendido. E a surpresa do Skank começa, primeiro, com as declarações em torno do trabalho. Sempre foram diferenciadas as entrevistas que vocês sempre apresentaram para nos trazer a informação básica, que é a curiosidade. É o primeiro item que nos leva a ouvir um disco. A curiosidade. Aí, as entrevistas, eu falei, pô, esses caras estão indo para um caminho, deixa eu ver se eles estão cumprindo o que está no discurso. A outra coisa é a embalagem. Capas maravilhosas, trabalhos gráficos perfeitos. O terceiro ponto, a preocupação com a sonoridade, sempre com bons estúdios, com boas mixagens, Quarto, letra, que é outra coisa que é indiscutível, que você sabe encontrar parceiros para encontrar. E a indiscutível marca sonora do Skank. 30 anos ouvindo Skank. 30 anos esperando o disco de vocês, toda vez que saía. Essa parada é salutar para todos nós. Você explicou claramente. E sabe qual é a vantagem? Que eu tenho absoluta certeza que ali na frente, os 5, porque vocês têm... Fernando, os 5 vocês estarão juntos novamente e a gente aplaudindo com a barriga encostada no palco, batendo palma de pé. Vocês são foda.
Muito obrigado, Edu. Palavras lisonjeiras que me deixam emocionado. Vindo de você, um cara tão, né, conhecedor, inquieto, né, que sabe tudo de música, né, não é uma pessoa que está falando isso aleatoriamente, fala com conhecimento de causa. Eu fico muito feliz mesmo. Feliz também, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí nessa live. Desculpa a demora, mas eu também estava nessa de, né, live com um, com o outro, eu falei, as do Skank. Mas essa foi especial. Aí, obrigado, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Beijo no coração. Se cuida. Saúde para você e família. Para todos que nos acompanharam. Para você também. Obrigado.